Nessa quinta falaremos sobre Holanda e Inglaterra. Depois do final do Campeonato Brasileiro, teremos agora o foco maior nas competições europeias. Vou falar sobre o líder isolado da Holanda, o PSV Eindhoven, no qual estou trajando essa camiseta maravilhosa, essa versão do PSV aqui, que é muito, muito bonita. E também falaremos sobre o Feyenoord, que é, vamos dizer assim, o postulante a tentar chegar no PSV, mas a situação está bem complicada, já que o PSV venceu todos, eu disse todos, os jogos até o momento. Também falaremos sobre Premier League. Temos o Newcastle enfrentando o Everton que sofreu um problema de perda de pontuação por conta de problemas financeiros, ainda está tentando reaver esses pontos, e enquanto não consegue, o time está lá agarrado na zona de rebaixamento. E o Newcastle tenta pontuar para ficar o mais próximo possível da zona de Liga dos Campeões. E para finalizar, nós temos Tottenham e West Ham. Depois de um bom resultado do Tottenham fora de casa no Etihad contra o City, a equipe do Postecoglou enfrenta o West Ham dentro de casa. O Tottenham, que já foi líder da competição, nesse momento precisa vencer para não deixar esse pelotão da frente com Arsenal, Liverpool e City se distanciar. E o Aston Villa também, né? Porque o Aston Villa venceu o Tottenham há um tempo atrás. Já o West Ham tinha começado a temporada não tão bem assim e agora já está na 9ª colocação. Não acho que vai ser um time, sinceramente, que vai brigar ali em cima. O West Ham, que é o atual campeão da Conference League, mas é um time muito organizado que costuma dar bastante trabalho para os seus adversários. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 7 de dezembro. Começamos o nosso planejamento às 2h45, no jogo do PSV Eindhoven, a sensação do campeonato holandês, onde o treinador Peter Bosz conseguiu inserir o seu estilo de jogo. A gente vai falar muito sobre esse estilo de jogo nessa partida, para a gente tentar entender quais são os benefícios desse estilo e os riscos para a gente poder trabalhar essa equipe que se destaca tanto, que tem hoje 14 vitórias em 14 jogos e muito dificilmente, se continuar desse jeito, será alcançado. E nas últimas temporadas, o Feyenoord sempre conseguiu estar um passo à frente do PSV, mas depois que o Bosz chegou na equipe do PSV, as coisas mudaram. E mesmo sem grandes craques, a equipe do PSV consegue se destacar muito. O PSV, que emprestou o Xavi Simons, que é um jovem prodígio, para a equipe do Leipzig, continua se destacando muito no futebol holandês. Vamos começar pela cotação. Nós temos hoje uma cotação do PSV próximo de 1,18, uma cotação muito difícil de trabalho para você que trabalha pré-jogo, tá? Geralmente esse é um trabalho mais voltado nessas cotações para nós que somos traders, mas vamos tentar encontrar aqui alguma característica interessante para quem vai trabalhar essa precificação, né, esse modelo de trabalho, talvez pré-jogo ou até mesmo se posicionando depois do início da partida. Além de ter vencido todos os jogos, como mandante, o PSV fez 24 gols e tomou apenas 4. E como visitante, o Heerenveen tem 2 vitórias em 7 jogos, tem o dobro de gols sofridos em relação aos gols marcados. Utilizando o nosso PDF de apoio, além do 100% de vitória, o PSV é uma equipe que sai muito na frente do placar. Isso mostra muita iniciativa. Não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos não sofre gol. A gente vai entender como que o PSV consegue essa capacidade de marcação. O Heerenveen, apesar de não ser uma equipe mal classificada na Holanda, está na 7ª colocação, nesse momento tem apenas 2 vitórias fora de casa. Não é o primeiro a marcar com muita frequência e falha em marcar consideravelmente, né? 9 gols marcados é uma média maior do que um gol por jogo, mas o time que sofre muito mais do que marca. O primeiro tempo do PSV, como a gente gosta, é muito forte, com muitas vitórias, poucas derrotas, e obviamente a equipe do Heerenveen é o oposto, com nenhuma vitória e uma quantidade bem grande de derrotas, passando de 55%. O segundo tempo do PSV é de almanaque, e é o que a gente gosta também, muitos gols marcados, poucos gols sofridos, e o Heerenveen continua tendo bastante dificuldade. Além disso, não poderia ser diferente, com o Luuk de Jong lá na frente, o PSV também é uma equipe muito forte na jogada aérea, e se estiver atrás do placar, pode utilizar esse modelo de jogo para poder buscar recuperação. Vamos entender de onde vem esse estilo de jogo tão agressivo do treinador Peter Bosz. Eu tô aqui com uma matéria do Flash Score. Eles fizeram vamos dizer assim, um almanaque, né, do que está acontecendo, do que pode ter melhorado, né, do que o Peter Bosz fez com essa equipe do PSV. Discípulos de Johan Cruyff, o técnico do PSV ficou famoso pelo seu estilo de futebol
agressivo, e aqui eles enfatizam como extremamente agressivo, conhecido na Holanda como bosbal. Assim como gostava Cruyff, a prioridade de Bosz é ter a bola, construindo jogadas desde a defesa, ou seja, uma equipe que gosta de construção de jogo, e recuperando a posse o mais rápido possível, de preferência em 5 segundos. Isso aqui tem pontos positivos e pontos negativos. Essa grande exposição para recuperar a bola, ela pode te fornecer uma recuperação de bola próximo do campo, obviamente ofensivo, onde você já continua, já dá prosseguimento ao ataque, mas também pode ter dificuldade na hora de você recompor, caso você não consiga recuperar essa bola. Vamos lá, ó. Adotar a regra dos 5 segundos, como ele chama, é arriscado. Com a linha defensiva tendo de ficar alta, como a gente gosta de falar, os jogadores tendem a sair das posições para pressionar o adversário. Então, você tem já um zagueiro alto, você tem que ir atrás da bola, você tem que pressionar, fazer aquela pressão pós-perda, como a gente gosta de falar, da segunda bola, para recuperar o mais rápido possível. E aqui ele enfatiza um ponto extremamente importante, mas ele não se preocupa muito com isso, preferindo vencer por 4-3 do que por 1-0. Percebe como a gente consegue entender o que passa na cabeça do treinador em cima do que a gente acabou de ler? Mesmo correndo o risco de você ter uma transição defensiva mais dificultada, ou seja, os seus zagueiros correrem para trás para poder reposicionar, recompor as linhas, mesmo correndo esse risco, ele não se importa, aqui ó, ele não se preocupa muito com isso e prefere vencer por 4-3 do que por 1-0. Isso quer dizer que é uma equipe que se estiver na frente não vai parar, é uma equipe que se estiver atrás não vai parar, é uma equipe que se estiver empatado não vai parar, porque é uma equipe que quando perder a bola vai se expor para recuperar essa bola. E para nós que somos traders, o que é interessante nessa informação? Se eu tenho um time que gosta de recuperar a bola o mais rápido possível, se esse time estiver conseguindo de fato neutralizar os contra-ataques do Rio Invim, teremos aqui um bom padrão para trabalhar a favor do favorito, ok? Então nós já temos o que o PSV está fazendo, por que ele está fazendo e a cabeça pensante por trás desse pensamento, né? Assim como, obviamente, vou falar aqui do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem uma ideia e ele quer que os jogadores sigam essa ideia, independente se você, se eu, se a imprensa acha certo ou não. Ele tem lá um modelo, né, na Holanda, o bosbal. Então já sabem que ele joga desse jeito. E tá dando certo, tá dando muito certo. Então é muito provável que a gente veja um PSV extremamente agressivo. Se ele vai continuar invicto até o final do campeonato, a gente não sabe, né? Para nós, o que importa? Para você que é trader assim como eu, a agressividade na marcação. Se isso estiver presente e o Rio Invim não tiver saída de bola, dá pra gente trabalhar a favor do PSV aqui, aproveitando essa lateralização de um mercado que vai confiar muito nessa equipe. Tá? Se ele vai vencer no final ou não, já não importa, desde que a gente consiga estar dentro do mercado nos momentos de pressão, tá? Se você não entendeu um caceta do que eu falei aqui, você pode fazer o meu curso sobre trade do iniciante até o avançado, que você vai aprender bastante. Beleza? Não esquece de criar sua conta e não esquece que você vai aprender a trabalhar na maior bolsa esportiva do mundo, né? Um trader trabalha numa bolsa esportiva e aqui embaixo tem um link para você se registrar na Betfair e ganhar R$200 no seu primeiro depósito, tá? Não esquece de fazer o curso porque lá eu te ensino sobre esse bônus também. Se você é um punter por aqui, bom, se eu tenho um ataque de média, vamos dar uma olhada na média do PSV, maior do que 3, quase 3,5 gols marcados por jogo, e eu tenho do outro lado um adversário que sofre mais do que 2,5 de média, será que a gente não poderia pensar um handicap asiático, um PSV vencendo esse jogo, talvez por mais do que um gol de diferença? Eu acho que sim. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos? Deixa eu só entender quando que o Peter Bosz assumiu a equipe do PSV. Vamos olhar aqui junto comigo, ó. Transfer Market, para a gente entender se esse último jogo aqui contra o... Olha só, ele assumiu no dia 1/7/2023. Por que isso é importante ou não, Theo? Porque a gente vai olhar aqui o histórico de confronto. O histórico de confronto diz que no dia 21/5, o PSV enfrentou o Rio Invim e ficou 3-3. Isso aqui foi antes do estilo de jogo Peter Bosbal, como eles chamam, bosbal, entrar em campo, ou entrar na cabeça dos jogadores. Então, esse histórico, ele é um histórico diferente do que a gente vai ver em campo, de um PSV diferente. Mas, dos últimos 5 jogos, o PSV venceu apenas 2 e tivemos 3 empates, 3-3, 1-1 e 2-2, 4 desses 5 jogos com ambas as equipes marcando. Porém, como a gente acabou de ver, o PSV estreou esse treinador no dia 1/7, então ele não teve ainda as chances de enfrentar o Rio Invim nesse modelo. É bom frisar também que o PSV já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o time do LAN.
ele pode chegar também em 8 pontos, mas ele não vai ultrapassar a equipe do PSV e o PSV já está classificado, tá bom? Então se você é um punter por aqui, dá pra gente pensar sim numa possível vitória do PSV por mais do que um gol de diferença, um handicap asiático talvez menos 1,25, menos 1,5, dá pra pensar no mercado de 2,5 gols, já que é um treinador que prefere ganhar por 4-3 do que por 1-0, então vamos embora, vamos embarcar e obviamente com uma cotação mais alta, né? E não duvido que a gente possa ter um ambas marcam. Por que esse ambas marcam pode acontecer? Bom, nós temos uma equipe que marca alto, que vai fazer aquela regra dos 5 segundos. E em qualquer vacilo, o Joinville pode acabar buscando esse contra-ataque. O que pode favorecer o PSV? Se o PSV sair na frente e começar a empilhar gols, o Joinville vai começar a ficar um pouco mais desmotivado para tentar puxar esses contra-ataques, né? Aí pode ser complicado. Mas essa cotação do ambas marcam não está ruim. Às 5h15 na Premier League, nós temos o Tottenham enfrentando o West Ham. Postecoglou hoje é uma das sensações, vamos dizer assim, na Premier League, né? Já tivemos a fase do De Zerbi, do Brighton. Hoje já não é uma novidade, né? O De Zerbi é um excelente treinador. Já tivemos outros treinadores com fases muito boas. Hoje a gente fala muito do Postecoglou, o treinador do Tottenham, que conseguiu extrair, vem conseguindo extrair dessa equipe do Tottenham, que não tem, vamos dizer assim, nenhum grandíssimo craque. Hoje talvez o Heung-min Son seja o principal jogador da equipe depois da saída do Harry Kane, mas que tem conseguido fazer vários jogadores jogarem bola. E não é à toa que o Tottenham liderou durante algumas rodadas dessa competição e que pode voltar a estar perto das primeiras colocações. Como mandante, o Tottenham venceu 4 dos 6 jogos que disputou dentro de casa, e como visitante, o West Ham venceu 3 das 7 partidas que fez fora, tomou mais gols do que marcou. Utilizando o PDF de apoio, em casa, o Tottenham venceu mais de 65% dos jogos, saiu na frente, isso aqui é um fator muito importante, em mais de 80% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém tem sofrido gol com frequência, uma média de mais do que um gol sofrido por jogo. Não é um time tão goleador, mas tem sofrido gols em quase todos os jogos. O West Ham também não falhou em marcar em nenhum jogo fora, porém também não falhou em sofrer. Uma equipe que tem uma média de 2 gols sofridos por jogo, mas a média de gols marcados é melhor até do que a equipe do Tottenham. Só que a iniciativa do Tottenham é melhor. O West Ham saiu na frente em 43%, praticamente metade das vezes do que a equipe do Postecoglou. No primeiro tempo, o Tottenham não consegue imprimir uma boa superioridade. Então, de novo por aqui, vou usar esse mesmo exemplo. É melhor você ser surpreendido do que você se assustar. Não é porque o Tottenham é favorito, não é porque o Tottenham costuma sair na frente, que ele vai fazer um bom primeiro tempo. Não tem sido assim. Então, evite se posicionar antes do jogo começar. Evite sustos. Seja surpreendido. Evite sustos, ok? O West Ham faz um primeiro tempo melhor, com mais gols marcados, a mesma quantidade de gols sofridos e mais vitórias. No segundo tempo, o Tottenham melhora, chega a quase 70% de vitórias, tem um número de derrotas um pouquinho mais alto, mas passa a marcar um pouco mais de gols, e o time do West Ham cai um pouco de produção, com menos vitórias, mais gols sofridos. O grande problema por aqui é o número de gols marcados pelo West Ham é alto, maior do que o do Tottenham. E o número de gols sofridos pelo Tottenham também não é baixo. Isso quer dizer que o Tottenham faz um bom segundo tempo, mas é um pouco mais kamikaze o segundo tempo do West Ham. Isso pode complicar um pouco as coisas. Significa que o West Ham também pode criar perigo por aqui. A bola aérea do West Ham tem funcionado muito bem. Ele tem marcado bastante gol nesse fundamento. E o que me chama a atenção por aqui é a quantidade de gols nos últimos minutos. Então, para você que gosta de trabalhar mercado de gols, ou recuperação de resultado, ou você que gosta de trabalhar vovô, essas metodologias que envolvem uma stake muito grande para você pegar uma quantidade de lucro menor, muita cautela nos minutos finais, tá? 40% dos gols do Tottenham são marcados a partir dos 80 minutos. Olha que curioso. E 25% dos gols do West Ham são marcados também nesse intervalo. E 36% dos gols sofridos pelo West Ham também está nesse intervalo. Então, a somatória aqui, ó, nós temos do Tottenham 65% dos gols e do West Ham 60% dos gols. Então, é um momento que vale a pena a gente ficar de olho, tá? Nos minutos finais desse jogo, se você estiver a favor da equipe que está ganhando, cuidado. Se você está contra a equipe que está perdendo, cuidado, porque são momentos de gols, vamos dizer assim, mais fortes, tá bom? Se você é um trader por aqui, não te aconselho fazer nada pré-jogo, ok? O Tottenham
por mais que seja hoje uma equipe favorita, e eu concordo com esse favoritismo, não costuma fazer um bom primeiro tempo. Então eu prefiro esperar o Tottenham me mostrar algo de positivo para que eu me posicione. Fechou? Se isso acontecer, vou me posicionar contra o West Ham. Essa é a posição que eu quero tomar, se o Tottenham estiver muito bem dentro de campo. Qualquer coisa longe disso, se o Tottenham não me apresentar uma boa superioridade, vou ficar de fora. Se você é um punter por aqui, toma muito cuidado para trabalhar alguma coisa pré-live, pois o Tottenham não faz um bom primeiro tempo e apesar do Tottenham costumar abrir o placar com frequência, o West Ham faz um primeiro tempo melhor, então não vai me assustar se o West Ham abrir o placar, ok? Inclusive os últimos jogos entre eles têm sido jogos de ambas marcam sim, tá? Somente em uma situação aqui não aconteceu. Então não duvido que o West Ham também possa marcar por aqui. Dito isso, se for trabalhar alguma coisa a favor do Tottenham, considere pelo menos um empate anula. E se o West Ham estiver na frente, dá para você pensar numa dupla chance, desde que o Tottenham esteja de fato conseguindo criar perigo. Só toma um pouco de cuidado, porque o West Ham não é um time que precisa ficar muito com a bola. O West Ham é um time que joga muito bem nos contra-ataques. Então, se o West Ham estiver na frente do placar, ele pode utilizar os contra-ataques para punir o Tottenham por aqui. Por isso, eu gosto muito de pensar no mercado de gols. Gosto de pensar no over 2,5, com uma cotação um pouco mais alta. E não duvido do ambas marcam sim, também com uma cotação um pouco mais alta. De novo, para você que vai trabalhar ao vivo, se você encontrar o Tottenham atrás do placar, verifica qual é o posicionamento do West Ham em relação a contra-ataques. Se o West Ham estiver mostrando para você que ele quer contra-atacar, talvez a dupla chance do Tottenham não seja uma posição muito boa. Talvez seja melhor pensar no mercado de gols, principalmente porque a gente tem vários gols nos minutos finais. Porque o Tottenham pode se expor, assim como se expôs contra o City, e pode dar espaço. Mas é um time do Tottenham que não se entrega. E a gente conseguiu ver isso contra o time do Guardiola. Tá bom? Eu gosto de pensar numa situação mais voltada para gols, porque o West Ham não é um time bobo. Pra gente finalizar, vamos falar sobre os jogos extras. Voltando para a Holanda, o Feyenoord enfrenta o Volendam. A situação do Feyenoord no campeonato é tentar somar o máximo de pontos possível e torcer para que o PSV tenha ali um momento ruim, o que parece difícil, né? Pelo estilo de jogo da equipe. Então, o Feyenoord, que costumava estar um passo à frente, como eu falei antes, do PSV, pelo visto essa temporada vai ter que correr atrás e correr atrás bonito. Vai enfrentar o Volendam, que é hoje o vice-lanterna da competição, tem a pior defesa da competição com 36 gols sofridos e é muito provável que o Feyenoord consiga vencer até com uma determinada tranquilidade por aqui. Mas com essa cotação de 1,06 eu prefiro ficar de fora. Se você for fazer alguma coisa, talvez os mercados asiáticos sejam o melhor caminho. Além disso, o Everton enfrenta o Newcastle. Aqui é um jogo bem parelho, porque apesar do Newcastle estar melhor colocado na competição, o Everton perdeu pontos, não está fazendo uma temporada tão ruim, e o Newcastle não faz uma boa temporada nesse momento fora de casa, apenas uma vitória em 6 jogos. Tá? Então muita cautela por aqui, acho que é mais um jogo pro ao vivo, para trabalhar correção de preço. Óbvio, concordo com o favoritismo aqui do Newcastle, mas eu tomaria um pouco de cuidado. O que mais que nós temos na Copa do Rei? Temos o Girona, grande sensação da La Liga hoje, enfrentando Orihuela, acho que é assim que fala, não tem cotação ainda. Tem o Bilbao e também tem o Celta Vigo, o Elche e o Leganés, e ainda tem o Cádiz e o Eibar. Todos esses jogos ainda não temos cotações. Muito cuidado porque é fase inicial, tá? Na Copa da Grécia temos o PAOK, já conhecido nosso aqui, enfrenta o Volos, uma cotação muito baixa do PAOK, é favorito para vencer, obviamente. Na Turquia, o Başakşehir, Rizespor, aqui só pegando os que a gente conhece, né? O Sivasspor, que enfrentou agora recentemente a equipe do Fenerbahçe. Na Ligue 1, o Brest enfrenta o Strasbourg, pelo visto aqui o Brest está numa fase um pouquinho melhor, eu não tenho acompanhado a Liga Francesa, a Ligue 1. Na Pro League da Arábia Saudita, o Al Ittihad enfrenta o Dunk, e olha como a gente já tem uma cotação mais alta do Ittihad, né? Pelo visto, não sei se houve uma debandada da equipe, que é o atual campeão da competição, mas o mercado tem sido um pouco mais, vamos dizer assim, desconfiado, né? O Al Ittihad era um dos grandes favoritos a vencer, mas agora com essa disparada do Al Hilal, do Jorge Jesus, acho que o mercado não está tão confiante assim, mas para mim o Al Ittihad tem mais condição técnica de vencer esse jogo. Além disso, temos o Al Shabab contra o Al Ittifaq, que são outras equipes também que estão montando as suas próprias panelinhas. Na Copa da Bélgica, o Anderlecht enfrenta o Standard Liège, isso aqui é jogão, né? Um clássico. E o Saint-Gilloise, fora de casa, também joga com uma cotação de 1,40. O que mais que nós temos por aqui? Na Dinamarca nós temos o Brøndby entrando em campo na Copa da Dinamarca e também o Lyngby. No Egito,
Temos o Zamalek enfrentando o Al Ittihad. Esse Al Ittihad é do Egito, obviamente, não é o Al Ittihad da Arábia Saudita. Na Romênia, o Steaua Bucareste também entra em campo às 15h45. Esses são os times conhecidos que a gente, obviamente, já trabalhou. Então eu acho que é isso nessa quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou até aqui, deixar o like no vídeo que ajuda muito. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e falou!